Olá pessoal, eu sou o Valu Vasconcelos do Valu Animation Studios. Estamos aqui em mais um Animando com Valu. Dessa vez em uma produção de verdade do videoclipe A Canoa Virou, da Seed Records. Eu vou começar agora a botar uns in-betweens, né, que são os quadros intermediários para poder fazer a cena ter um pouco mais de fluidez. Que geralmente a gente não faz isso logo de cara porque, putz, dá um trabalho danado. E você modificar um desenho no meio é um pesadelo. Então a gente geralmente vê se a cena está rolando de verdade, faz os quadros que são necessários para poder contar a história. Depois a gente vem botando alguns quadros no meio para dar uma fluidez maior. Aí botando um pouco mais de detalhe no splash, a água puxando, quer dizer, na verdade o peixe puxando um resíduo de água, que faz sentido. Aí agora adicionando um pouco do resíduo da água que cai, já que ele puxou, faz sentido que a água volte, né? Afinal de contas ela está sendo puxada, ela vai voltar respeitando também o empuxo para a direção que o peixe está levando a água e a gravidade para onde ela está caindo. Então ela se desloca um pouco para a direita da esquerda da tela. Dá uma olhadinha aqui no antes e depois, interessante. Para quem não sabe como é que esse rastro laranja aconteceu, volto a dizer, 5 minutos animando, nossa série para iniciantes, tem o passo a passo de como utilizar ele, que é chamado de Onion Skin, que traduzindo é pele de cebola, que na animação tradicional a gente pega a mesa de luz, coloca um papel, ele vai ficar meio transparente, a gente consegue colocar um papel em cima e ver o desenho de baixo. Essa é mais ou menos a técnica. A gente vê o que está antes, vê o que está depois e consegue fazer o quadro do meio. E esse papel transparente, essa transparência de um papel para o outro, a gente chama de onion skin, que vem da pele da cebola. Que se você pegar uma camadinha da cebola e olhar contra a luz, ela é transparente. Aí, para a animação veio isso. Como eu havia comentado, as partículas de água não vão somente subindo, elas vão subindo e se deslocando para a esquerda, porque aproveita o empuxo do peixe e mais que leva para a direção da direita para a esquerda, e mais a gravidade que faz elas descerem, dá uma bossa bem bacana. E aí a água se desfazendo também, e afinal de contas ela saiu do monte, e ao abrir a folha, o que seria como se fosse uma flor de água, né? Ela ela se divide, se subdivide aleatoriamente para poder fazer o retorno para a matriz, que é o rio. Vamos fazer mais um quadro-chave, agora um pouco mais próximo entre um desenho e outro. Nesse caso, eu estou sendo bem livre no desenho, porque no desenho final vai ser um peixe que vai ser criado dentro de uma livraria. O que é uma livraria? No Flash, você pode trabalhar com um objeto e dentro desse objeto você ter várias poses de olho, várias poses de boca, várias poses se você estiver trabalhando com personagem com olho e boca, várias poses de mão e tal. Então o model sheet, ou seja, o desenho base, ele vai estar mais ou menos respeitado já dentro desse objeto. Então aqui eu estou mais ou menos respeitando a proporção, mas assim, não estou me preocupando muito em fazer o desenho exatamente dentro do model, que a gente chama, né? Desenhar dentro do model é respeitar a estrutura do personagem do início até o fim, por conta da facilidade que vai ser trabalhar com a livraria depois.
Mas o movimento que eu quero, eu estou respeitando bastante. Esse que é o principal ator aqui da nossa primeira fase. Aí eu estou fazendo um movimento também intermediário do rabo. Vou fazer agora da nossa amiga Barbatana, respeitando a direção, ou seja, ele não é só um desenho do meio igual ao primeiro e ao último. Como ele vai da direita para a esquerda, ele vai fazer uma curvatura, que é como se o ombro estivesse puxando um movimento, seguido pelo cotovelo, se fosse um humano, e logo depois seguido pelo pulso. Então ele tem esse overlap de movimento. Mesma coisa agora na volta. Ele não vai reto para trás, ele vai ser puxado para trás, então ele tem um movimentinho de overlap, que é um movimento sequenciado do outro. Flaps. E vamos nessa, mais um quadro-chave, que na verdade é um in-between. E vamos respeitar o movimento, né? Ele vem um movimento que vai da direita para a esquerda, então a curvatura é tendenciosa para gerar um movimento, senão ficaria uma animação muito dura. Essas são as enganadas que a gente tem que dar para poder ter a noção de movimento. Que na vida real a gente faz isso, né? O braço, quando acena, por exemplo, não vai reto, tipo robô. Mesmo o robô, ele tem um movimento sequenciado, com overlaps, ou seja, com movimentos que saem sequencialmente, da base, que seria o ombro, até o final, que seria o pulso, mais os dedos. E o movimento geralmente não é retilíneo, né? Você não faz uma mão dura de braço de boneco e sai mexendo para lá e para cá. Geralmente para fazer o wave, tem movimentos sequenciados. Mesma coisa aqui do nosso personagem. E é importante você notar que uma outra coisa que está sendo respeitado é uma pequena rotação, que como ele subiu na câmera, eu não quero que ele fique reto o tempo todo. Então o olho está subindo, a barbatana está subindo também, como se ele estivesse meio que rodando no espaço. Para levantar, já que ele não tem um ombrinho ali, para levantar o corpo, para dar um tchau. Se você está enfatizando um pouco mais o movimento. Mesmo em objetos tão simples, você tem que prestar atenção exatamente nisso. E agora a rotação está voltando a ser normal, então a barbatana está descendo um pouco mais para o meio do corpo. E todos esses pequenos detalhes têm que ser pensados. E a melhor hora de fazer isso é no planejamento. Porque quando você vai para a produção de verdade, se você pensar aqui poderia ser legal. Aqui poderia ser legal, não sei o que, é um movimento diferenciado. Talvez dê um trabalho absurdo, porque você está no meio do in-between, então você tem que acertar o in-between, mais o quadro-chave, mais o breakdown e todo o resto que vier sequencialmente nesse miolo, em vez de você trabalhar somente um desenho. Então essa parte de preparação, essa parte de planejamento é muito importante. É o lugar que você tem que perder mais tempo, porque aí todo o resto fica rápido. Se você não tem que pensar nos erros que podem acontecer, ainda assim podem acontecer, mas assim, você diminui bastante a possibilidade, você tem mais tempo e mais possibilidades de ficar só na parte criativa.
Estamos quase finalizando a parte de sketch de Raf. Opa, dá tchauzinho. Uau! Ali, os tempos ali no finalzinho merece dar uma ajustada, porque na verdade tinha um quadro a mais para cada um ali, cada breakdown. Vou dar uma aceleradinha para ver. Opa, slow in, slow out. Vou dar uma acertadinha aqui no nosso amiguinho. Não precisa ter tantos quadros assim, ele pode ser um pouco mais rápido. A gente pode isso, matar alguns e botar alguns mais pra perto. A água o movimento tava no tempo bom, só a caída mesmo do peixe que tava muito fantasiosa. Vamos matar isso aqui também. Te adianta um pouquinho. Isso, adianta um pouquinho pra cá. Opa, slow in, slow out. Boa. Melhorou bastante. Vamos ver o espaçamento aqui. Tá. Vamos dar um tempinho maior aqui. E vamos fazer aqui um intermediário aqui para fazer um slow out um pouco mais fluido. E é isso, cara. Assim, a parte boa de ter um planejamento prévio é que nesse momento agora você trabalha mais a atuação do que propriamente ficar se debatendo com relação a que movimento fazer. Porque você já sabe que movimento fazer. Então a questão é só de que forma você vai contar melhor essa história. E isso é muito legal. Pô, muito mais bacana. Show de bola. E é isso aí, pessoal. Esse é o planejamento da cena. Já com o primeiro sketch da animação em si. Ou seja, tivemos muito trabalho nesse primeiro momento. Essa parte onde você realmente tem que gastar mais tempo, laborar mais, porque quando você chegar na produção em si, você vai estar muito mais mastigado e tudo vai surgir muito mais fácil. Então é isso aí. Dê um joinha aqui se você gostou, espalhe para os amigos, comente e vamos nessa. Te vejo no vídeo 3. Peace!